Glória a Deus, glória a Jesus. Hoje, 18/7, esse é o dia que Deus fez. Estamos na 104.1 pelo Facebook. Daqui a pouquinho vamos entrar na 104 pelas ondas sonoras. Você pelo aplicativo também da rádio, você pode entrar. Se sintam abraçados nesse dia de sexta-feira, sextou. E hoje minha costelinha não veio. Nós estaremos juntos aqui adorando ao Senhor Jesus. Aleluia. 7h31. Glória a Deus. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação, pastor André Lopes. Vai continuar a sequência. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Amados, que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom, sabemos, mas precisamos declarar isso todo dia em nossas vidas para renovar a nossa mente. Hoje, minha costelinha não veio, mas estamos aqui para celebrar, declarar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amados, hoje é o nosso 38º dia do propósito, 52 dias de oração e jejum, que estamos executando para a glória do Senhor, fechando as brechas das nossas muralhas, restaurando os muros que foram queimados, e hoje, restaurando o reconhecimento. Quando nós reconhecemos que precisamos de um Salvador, precisamos de um Redentor, precisamos de Cristo Jesus. E a palavra nos diz, em Neemias, capítulo 9, 33, Tu foste justo em tudo que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Aqui é um reconhecimento, é saber que precisamos mudar de vida e precisamos fechar as brechas em nossos corações para que não possamos ser atingidos. Brechas em nossa mente também, para podermos ficar blindados em nome de Jesus. Vamos entrar no plano da oração nesta manhã, que o Espírito Santo tenha plena liberdade nesta rádio, neste momento, até a tua casa, aonde esse som chegar, haja libertação, cura e salvação, em nome de Jesus. Vamos orar. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Pai querido, Deus amado, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, Deus fidedigno, a ti seja dada a honra, a glória e o louvor, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante da tua proteção, da tua direção, através do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa ir agora de encontro a cada alma, cada ouvinte desta rádio, para que eles possam ser tocados pela tua palavra, para que a tua vontade, para que a tua bondade estabeleça na vida de cada um deles, Senhor. Declaramos ao Senhor as bênçãos que enriquecem e ela não traz desgosto. Declaramos também, ó Pai, que em Cristo somos uma bênção. Em Cristo Jesus nós nascemos para vencer. Em Cristo Jesus tudo que colocarmos a mão prosperará. Em Cristo Jesus eu sou um projeto para ti, Senhor Deus. Em Cristo Jesus eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo Jesus eu posso andar em saúde divina. Em Cristo Jesus eu posso andar em paz divina. Em Cristo Jesus eu tenho, eu posso e eu sou o que a Bíblia diz, e eu vou para onde ela diz que eu vou. Pai, é no nome do teu Filho Jesus que teu Espírito Santo venha trazer sabedoria, palavras na minha boca, para que todos aqueles que estejam a ouvir sejam agora abençoados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus agora. Aleluia. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, trago para você algo que está escrito como uma verdade das nossas vidas, a palavra de Deus. O Salmo
118, verso 23, diz assim: isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Tudo que vem de Deus é bom, e de Deus não vem sombra nem variação. De Deus vem tudo aquilo que é como vida, né? Como saúde, como paz, prosperidade, salvação. E a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 118, verso 24, este é o dia que o Senhor agiu. Alegremos e exultemos nesse dia. Se alegre. É sexta-feira, final de semana, e você possa entender, como eu estava ouvindo a ministração logo anterior à minha, né? Que como um avião, ele decola no final da pista. Talvez a segunda, terça, quarta, quinta, nada deu certo, mas hoje, sexta-feira, você vai decolar, você vai tomar voos. Aquilo que você tanto necessita vai chegar na tua vida. Aquilo que tanto seu coração está clamando, o Senhor, Ele faz o que teu coração está pedindo. Como? Quando eu alegro o coração de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, Deus satisfará o desejo do meu coração. E nessa sexta-feira, quero dizer para você, quem duvida, não recebe. Quem duvida, ele não tem uma forma de firmeza para poder compreender aquilo que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é que quando o fruto está maduro, ele chega em nossas vidas. Frutos verdes, desbota os dentes, não tem o sabor daquilo que o Senhor criou. Então, amados, o tempo, quem duvida, quer as coisas antecipadas, sofre. E nisto, quem não pode resolver o meu problema, não precisa saber dele. Exatamente. Você precisa falar com Deus, contar para Deus como está a tua vida. Eu vi um testemunho essa semana de uma mulher que ela chegou na sua casa dizendo: Senhor Jesus, olha, eu não coloquei a geladeira ainda porque eu não tive condições na minha casa. Senhor, olha, eu não comprei isso porque ainda não tenho condições, mas eu apresento a Ti. E naquele momento ela começou a declarar as suas necessidades para quem poderia resolver o seu problema. Amados, tão rápido que a gente possa entender que quando o homem confia no Senhor e não duvida, ele tem respostas. Tudo aquilo que aquela mulher tinha como necessidade e falta, o Senhor providenciou. Mesmo que não temos recursos, mas o Senhor, Ele é dono do ouro, da prata e de tudo que neste mundo há. O Senhor, Ele nos apresenta a forma de dizer assim: olha, seja dependente de mim, eu vou cuidar de você. Quando nós nos tornamos gratos a Deus, dependentes de Deus, sem duvidar daquilo que Ele pode fazer, o nosso Deus, Ele fará infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder de Cristo que habita em nós. Seja dependente dEle e não independente. Pessoas que se tornaram independentes de Deus estão perdendo a forma de alegria, porque é de Deus que vem a nossa alegria. Pessoas que estão querendo fazer o seu caminho para ir para o céu, onde Jesus diz: sou eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amados, quer dizer algo para você. Nos céus não há tristeza, não há câncer, não há doenças, não há morte, não há choro, não há dor, porque isso é causa das primeiras coisas. E quem está em Cristo, as primeiras coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. E quero trazer para você aquilo que está para nós, preparado por Cristo Jesus. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele deixou um legado, um testamento para mim e para você, daquilo que nós iríamos usufruir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 21, verso 4, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. A palavra de Deus nos diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E isso, quem está em Cristo. Eu posso viver esses dias ainda hoje aqui na terra, se eu trouxer os céus para a minha vida. Eu gosto muito desse exemplo da oração sacerdotal. Quando o próprio Cristo diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, vivermos essa palavra, Mateus 6,10. Porque primeiro consulte o céu, para que depois confrontar com aquilo que você está fazendo aqui na terra. Se há algo disponível para mim, para você no céu, e nós não estamos usufruindo dessas coisas, a interferência não é Deus, porque Deus já concedeu aos homens. Como está escrito, Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus, não duvide.
É a vontade de Deus que possamos viver nessa terra, mesmo no meio do caos, viver em paz. Mesmo no meio de tanta realidade de coisas ruins, vivemos uma verdade, que é a palavra do Senhor. Bem verdade que toda palavra precisa de tempo para produzir. É uma semente. Esta palavra que vos prego, nesta manhã, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e também terça, quarta, sábado e domingo, lá no Ministério da Palavra da Fé, nós estamos lançando sementes. E essa semente, ela precisa cair em um coração bom, em um coração terno, um coração amoroso, um coração que seja transformado para viver, para vivenciar tudo que a palavra do Senhor diz. A palavra liberada é você agora confiar e esperar. A fé vai entrar em ação. A fé entrando em ação, essas sementes que são as palavras, elas vão começar a germinar, crescer, florescer e vai dar o fruto. A palavra de Deus nos diz, Colossenses capítulo 1, verso 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem está em Cristo não está em crise. Quem está em Cristo não está em momento de caos. Pelo contrário, a sua vida está organizada, está alicerçada. Os tremores da terra não vão abalar uma casa como eu e você, firmada na rocha. Pode vir até os ventos, mas a casa não vai cair. Pode vir as chuvas, mas não vai haver infiltração. Pode vir todo ataque, mas você está blindado pelo sangue de Cristo Jesus. Maior, bem maior, é aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós só precisamos concordar com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Confissão de fé na sua oração. Concordar com Deus. Mateus 18, o verso 19, diz assim, também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre qualquer coisa que pedirem, isso me será feito, por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio de vocês. Sabemos que isso aqui é uma questão de resolver coisas seculares aqui na terra, para que haja discernimento. Mas também, nós podemos dizer que aquilo que está concordando na terra, concordando com os céus, segundo a vontade de Deus, você vai ter tudo aquilo que você concordar. A oração de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, ou de uma família reunida, ou de um marido e a esposa unidos orando em um só propósito, é muito mais forte e eficaz do que o marido orar de um lado, a mulher, a esposa orar do outro lado, sendo a mesma coisa, só que não tem unidade. Deus só ordena a bênção aonde há unidade. Então, amados, observe que pode liberar as bênçãos com concordâncias. Se a concordância entre 2 pessoas na terra pode trazer resultados bons, eficazes, imagine o resultado quando o homem concorda com o Senhor. Se algo natural pode ser resolvido entre concordância das pessoas na terra, imagine você mesmo está me ouvindo aqui, em concordância com os céus. Isso quer dizer então que se eu confessar o que está escrito, vai acontecer? Sim. Não fale o que você sente como dor, como perca. Diga o que a palavra diz. Aí você vai começar a sentir algo diferente. Não é sentimento, fé não é sentimento, mas eu quero trazer para você, quando trazemos a fé em ação, porque a nossa voz, a nossa fé, ela tem uma voz. A nossa fé, ela tem que ter uma ação de avançar, conquistar e nunca paralisar. Veja, fala o que Deus diz e o milagre acontecerá. Vou repetir, viu? Fale o que Deus diz e o milagre acontecerá. Nós temos um exemplo muito forte, que é sobre o profeta Ezequiel. Quando Deus o coloca em um caos. Isso mesmo. Ele foi levado pelo Espírito a um lugar que havia somente ossos secos. Um cemitério. Lugar podridão. Quem já assim, passou por um lugar onde tem tratamento de ossos ou pessoas, animais que morreram, fica aqueles ossos e eles começam a feder muito, né? Mau cheiro. Imagine um exército numeroso de mortos, ossos sequíssimos, porque estavam ali há muito tempo. E Deus
começa a falar com ele. Ezequiel capítulo 37, verso 4. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que é que precisa nascer na tua vida? O que é que precisa renascer, ressurgir? A ressurreição de algo que esteja morto há muito tempo. Talvez seja um casamento, a saúde, as finanças, teu ministério. Talvez você esteja aí feito esse vale de ossos secos. Sem vida, sem esperança, sequíssimo, sem nada. E o profeta ouviu Deus falar com ele. Mande eles ouvirem a voz do Senhor, a voz de Deus. Isso significa que tudo na terra tem ouvidos para ouvir quando falamos em o nome de Jesus. Diga a doença, ela tem ouvidos. Chame o nome dela, ela vai ter que obedecer. E dizendo: escute a palavra de Deus. Cristo levou sobre ele você, doença, você, enfermidade. Pastor, como é que isso vai se proceder na minha vida? Crendo. Crendo que tudo que você vai falar vai acontecer, sem duvidar no seu coração. A palavra da fé, ela vai trazer vida, ressurreição, cura, provisão, paz. Mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja vendo. Porque isso é fé. A fé traz existência, coisas que não existem. Para perto, aquilo que está longe. A palavra do Senhor nos dá uma forma de norte, direção, posicionamento, que eu preciso me levantar por dentro. Entenda isso. Eu tenho que olhar para o monte e dizer: monte, saia daqui em nome de Jesus. Eu não sei qual é o teu monte. Eu tenho que dizer: tristeza, eu decido me alegrar em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a minha força. Você precisa dizer: doença, eu sei que você é uma mentira, eu sou curado. Porque tudo acontece com um diagnóstico, uma notícia. Alguém vai para o médico, recebe um diagnóstico, e aqui dali parece uma verdade, mas é uma realidade que o médico está falando. Mas a verdade é que nós somos curados e sarados pelo poder que é no nome de Jesus. Viver cura, viver milagre, viver salvação é fé pura. Não tem como ter emenda, atalhos, não. Remendos, não. Ou crer ou não crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Deus fez esse dia e tudo quanto nele há. Então, amados, eu tenho que criar um padrão na minha vida, como nós lemos no Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez e eu irei me alegrar nele. Eu não posso declarar: eita, hoje é sexta-feira e as contas. Não, amados. Produza vida através da sua palavra. Esse vale de ossos secos que você possa estar vivendo, vivenciando, transforme ele agora na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O que é que Deus diz a respeito de tal coisa? Aí então eu vou falar. Eu não vou falar aquilo que eu estou sentindo. Não. Eu vou falar aquilo que a palavra do Senhor diz ao meu respeito. O impedimento de milagre, de cura, de provisão, não é Deus. E tem mais. Também não é o inimigo das nossas almas. Como assim, pastor? Ele não é o nosso inimigo? Sim. Um inimigo derrotado, um leão desdentado, uma coisa que não tem força nenhuma, a não ser que você o convide através de palavras, para cirandar na sua vida, para falar, para poder fazer uma forma de terror, tocar terror, né? Mas ele não faz nada não, é tudo que o homem diz que quer que aconteça. Muitas vezes as pessoas pensam assim: porque o inimigo está planejando contra mim. Amados, o teu pior inimigo é você mesmo. É quando você se acorda e olha no espelho, você vai ver o seu pior inimigo. Por quê? Nas dúvidas, incertezas, murmurações, você é impedido por você mesmo de conquistar aquilo que já foi conquistado na cruz. Toma posse. O próprio Cristo, ele passou por uma situação que, lá em Mateus capítulo 13, no verso 58, Cristo, ele estava no seu bairro, na sua parentela ali, entre seus amigos, criados, né, crescidos com Cristo Jesus, e ele não realizou, nem entenda o que eu vou falar, Cristo não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. E a palavra diz assim que ele só pode fazer algumas poucas curas com imposição de mãos. Escute, nas nossas mãos, a cura. Somos canais de Deus
canais de bênção. Onde colocarmos a nossa mão, prosperará. Onde colocarmos as nossas mãos, os doentes serão curados. E porão a mão sobre os enfermos, e estes receberão cura. Amados, curou todos que estavam doentes, somente aqueles que creram e se aproximaram dele. Os outros que estavam doentes diziam: eita, esse é Jesus. Olha a mãe dele ali, ó, Maria. Olha o pai dele ali, José. Olha os irmãos dele ali. Ele não foi criado aqui conosco? Ele não é carpinteiro? Como é que dele pode sair alguma coisa boa? E é isso que muitas vezes você para no tempo, porque você começa a ver uma realidade e esquece da verdade. Que Deus nos ungiu, nos capacitou, nos deu o seu Espírito, para que possamos trazer vista aos cegos, liberdade aos cativos, e declarar óleo de alegria em vez de cinza, veste de louvor em vez de saco, pano de saco, para anunciarmos o ano aceitável ao Senhor, o dia da vingança, nosso Deus. O Senhor, ele vem com a sua bondade. Ele não escolhe o que vai ser feito. Não é o homem que decide aqui na terra. Deus não tomou do homem o direito dele. Foi ele que entregou a Satanás. Então é o homem que está aqui para dominar a terra. A Bíblia Sagrada diz que os céus é do Senhor e a terra escabeira os seus pés. Mas ele deu para o homem dominar essa terra. Então tudo que está aqui, nós estamos vivendo daquilo, da maneira que falamos, pensamos e imaginamos. Assim como imagina um homem, assim será. Então se eu pego a palavra de Deus e vejo o que Deus fez através de Cristo Jesus aqui na terra, Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente. É imutável. Mateus capítulo 8, verso 14, vai falar aqui que Cristo foi repousado na casa de Pedro. E ele viu a sogra de Pedro, que estava ali doente, em uma cama, com uma febre altíssima. E naquele momento, tomando pela mão, a febre deixou. E ela se levantou e começou a servir. Eu posso conjecturar aqui que doente que foi curado, é curado para curar pessoas. Aquela mulher estava doente. E naquele momento, amados, o povo descobriu que Jesus estava ali na casa de Pedro. E ao anoitecer foram trazidos para ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos. E com uma palavra, e curou todos os doentes daquele lugar. Quando nós recebemos a cura, a salvação, o Espírito Santo de Deus. Porque o homem, ele precisa ser a habitação do Espírito. E naquele momento, ele transforma agora ser um agente de Deus aqui na terra. Ungido por Deus para trazer libertação, salvação, cura, milagres, prodígios. Isso ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. A Bíblia Sagrada nos dá também outros exemplos. Como lá em Mateus capítulo 9, versos 5 e 7. Que é mais fácil dizer, quando jogaram, né, numa maneira, jogar não. Pegaram um jovem paralítico, 4 jovens, e naquele momento tentaram entrar na casa e portas cheias, janelas cheias, a multidão. E eles, o que a gente faz? Vamos passar pelo teto. Abriram o teto, desceram o paralítico, todo mundo ficou admirado. A fé, Jesus admirou da fé. E Jesus faz algo com uma palavra dizendo para ele que os pecados deles são perdoados. Lembre, livre do pecado, livre da enfermidade. Livre do pecado, livre da maldição. O salário do pecado é a morte. E nisto, todo homem no Oriente, os judeus classificam uma pessoa que nasce com alguma deficiência, é porque os pais pecaram, ou até aquela pessoa pecou, se ela nasceu saudável e logo veio adoecer. E nisto, Jesus ele quebra primeiro o pacto daquela humanidade, daquela irmandade ali, onde ele disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo pegou e disse, quem pode perdoar pecados? A não ser Deus. Quem é esse? Aí Jesus disse, o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Esse é o meu Jesus, que perdoa pecados e sara e cura a pior enfermidade que você possa imaginar. Quando nós cremos que Cristo levou sobre si os nossos pecados, nossas dores,
nossas enfermidades, aquele castigo nos trouxe paz. E nisto, quando estamos perdoados, a liberdade de nos tornarmos livres da condenação do pecado e nos tornarmos agora cordeiros com Cristo Jesus, levando dentro de nós o Espírito Santo da promessa. E tem mais, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, se você crê em Jesus, este mesmo Espírito, ele habitará em vós e vivificará os vossos corpos mortais. Nós temos a lei do Espírito e da vida habitando dentro de cada um de nós. Existem duas condições: ou você fala da doença, ou declara que você é livre dela, ou você abraça o pecado, você tira o pecado de você, para que você possa andar naquilo que Cristo conquistou na cruz. Mateus capítulo 9, verso 6 diz assim, olha: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. É isso, Jesus, ele perdoa o homem completamente. Agora, parte de mim agora, andar perdoado, andar curado. Eu decido ser curado, eu decido ser santo, eu decido, porque Deus enviou o seu Filho, então eu decido escolher Cristo ou escolher o outro lado. Ou andar em novidade de vida, ou andar na mesmice. A palavra de Deus, ela vai trazer também outro exemplo para você. Aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, aquela mulher tinha gastado tudo, entenda, mas ela ouviu falar de Jesus, como você está ouvindo falar de Jesus. E ela começou a fazer uma confissão dentro dela. Ela falava consigo mesma: se apenas eu tocar, eu serei curado. Se apenas eu tocar, eu serei liberto desse mal. E ela foi e tocou. Ela agiu primeiro com a fé, e a fé deu luz para aquilo que ela estava confessando. E naquele momento, a cura chegou para ela. Quando ela toca, o milagre instantâneo, automático, se aproximando de Cristo, crendo que Ele é capaz de fazer mais do que pedimos ou imaginamos. Amados, você não tem agora as vestes de Jesus para tocar nele, mas você tem a palavra. Toque nessa palavra. É meio forte que eu vou dizer. Desafie agora essa palavra. Essa palavra é verdade mesmo. Eu quero ser curado pelo poderoso nome de Jesus. É algo que você vai dizer assim: não tenho coragem de fazer isso. Tenha coragem. Tenha coragem de se aproximar. Todos que se aproximaram de Cristo, Cristo disse: o que queres que eu te faça? E a pessoa dizia: eu quero ver. E Jesus disse: veja, é a tua fé. Mudo. Falar, fala. Morto. A mãe, uma coisa bem interessante, que quando Jesus estava entrando na cidade, havia uma multidão com Cristo, a multidão da vida, e havia uma multidão da morte, como um jovem, a viúva Naim. E naquele momento, Cristo para aquela multidão, para aquele caixão, para aquele cortejo, compadece daquela mãe, e aquele jovem ressuscita. Jesus quer parar o cortejo de morte na sua vida. Jesus quer parar o cortejo da maldição na sua vida. Jesus quer parar o contexto da forma de incredulidade. E você começar a crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amados, tudo se resume em algo bem interessante. Se eu crer, eu verei. E muitas vezes nós precisamos ver algo para acontecer, não é? Eu vou terminar aqui. Jairo foi pedir a Cristo: vem à minha casa, minha filha está para morrer. E no meio do caminho, essa mulher toca em Jesus e para todo o destino. E Jairo vê ali um milagre. E no mesmo momento chega uma voz, que você precisa fechar a voz. A voz dizendo: não incomode mais o mestre, tua filha morreu. E Jesus disse: não atente para essas palavras. A gente vai lá e sua filha vai viver. A quem você vai ouvir? A voz da morte, maldição, doença, acabou, se findou? Ou a voz daquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Termino essa palavra aqui hoje de fé para você em nome de Jesus. Quer trazer esse convite? Sábado e domingo às 18 horas estaremos lá adorando, servindo ao Senhor. Segunda-feira é um culto especial.
Estaremos ali trazendo uma palavra de cura para casamento, cura para relacionamentos, cura para casais. Será às 19h30. Se você sentir o desejo, você é bem-vindo. Paga não, pastor? Paga não, meu irmão. De graça recebi, de graça dai. Essa é a vontade de Deus. E aí você vai ver que Deus opera milagre. Amém? Esses são os nossos avisos. Sábado, domingo, às 18 horas. Sábado, tenda do encontro, 1 hora de culto, de adoração e louvor. Domingo, às 18 horas, celebrando a vida. E segunda-feira, especialmente esse culto para casais, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus repouse sobre ti. Receba neste momento a bênção do Todo-Poderoso. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão a ouvir esta rádio, em o nome do Pai que nos deu a vida, em o nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Creia, nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou um milagre. E você? Deus abençoe. Em nome de Jesus.